E aí, vamos falar dessa mão que eu joguei na coin? Então, bom, cenário aqui 17 left, bem perto da bolha, né? Pagam 9. Então a gente tá aproximadamente 30% do field left, 25% do field left. É um torneio bounty, né? De $100. Eu cubro o meu adversário abre do hijack, ele tem aproximadamente ali 35 big blinds pra trás. E eu cubro ele com um pouquinho mais ali, né? A gente deve ter uns 38, algo nesse sentido. Bem pouco a mais, na verdade, né? A gente tem um blind a mais, então deve ter uns 36, 37 blinds. Eu opto por jogar de tribet esse Eyes e 2 off. Aqui já é um ponto bem interessante, assim, porque basicamente os Eyes offs do Big eles cumprem um papel de tribet não all-in muito bom, assim, né? Porque eles fazem foldar diversos ases melhores que o cara abre dessa posição. Então ele abre ali do hijack Eyes 8 off, Eyes 9 off, Eyes 10 off. São mãos que vão foldar pra tribet. Fora alguns ases suited, né? Então Eyes 3, Eyes 4, Eyes 5, Eyes 6. Então a gente cumpre um papel muito bom. É uma mão que joga muito mal fora de posição. Ainda mais um cenário com RP já um pouco maior, né? Que é perto de bolha. Então a tribet não all-in com essa mão do Big, ela é excelente e a gente deveria compor nossa tribet do Big com alguns AX off, pelo menos em alguma frequência, né? Eu recomendo que vocês tribetem bastante esse tipo de cenário, eu acho extremamente eficiente. E são mãos que muitas vezes os jogadores jogam de call, vai jogar extremamente dominado, é uma mão que não flopa muito bem, que não defende muito bem, flop turn river, realiza muito pouca equidade, né? É uma mão off, então basicamente ela tem todos os requisitos para ser uma excelente tribet do Big. Então eu opto pela tribet, a gente pode olhar também nossa composição geral do range numa situação como essa, né? Eu simulei aqui um torneio PKO, 25% do field left, com a gente cobrindo o hijack aproximadamente 30 blinds efetivos. A gente tá até um pouco maior aqui, né? 45 na simulação do Wizard, mas não vai fazer muita diferença. Então o Big Blind aqui tem essa composição de range, né? Cobrindo o adversário mesmo na bolha, ele tem uma defesa ampla do seu range de call, e o seu range de tribet, basicamente, ele é composto pelos Aix offs aqui, alguns Rei X e alguns Dama X, que são as mãos que tem blockers do range de valor do nosso adversário, né? Do range que ele pode chovar, pode forbetar nesse cenário. Então bloquear as Ais, bloquear as Rei, bloquear as Dama. Então é bem bom usar esse Aix off, é a principal composição de black do Big Blind num cenário como esse. Então depois de tribetar, vamos dar uma olhadinha como fica o nosso pós-flop. A gente acaba indo para um flop 6-6-4 Rainbow, e é bem interessante porque todo desenrolar do nosso estudo aqui, ele é em cima desse cenário Rainbow, principalmente no turn, quando não conecta nenhum flush draw. Isso é bem relevante para a resolução da nossa mão como um todo, tá? Eu vou testar até algumas sizes diferentes, eu gosto bastante de usar 10% aqui num tribet num board tão seco como esse, mas o 25 ali é o que eu usei e é o mais usual ali na maioria dos cenários, né? Realmente a teoria só se é beta range com 25% mesmo, que é o padrão, e até aqui eu acho que sem segredos, e o nosso adversário acaba jogando de call. Então o que é interessante a gente pensar? No range que ele defende o flop uma c-bet tão baixa como essa. Então basicamente nosso adversário vai ter ali todos os pockets que defenderam a tribet pré, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, vai ter vários eyes highs que ainda não vão foldar a primeira, e vai ter principalmente diversas mãos que são backdoor flush, são Rei Dama, que é 2 over e backdoor, Dama Vala, 2 over backdoor, Rei 10, 2 over backdoor, Rei 9, 2 over backdoor, Dama 10, 2 over backdoor. Então é muito interessante que a gente jogue o turn, lembrando que o vilão defendeu o flop, diversas mãos que são 2 overs com backdoor flush, porque quando vier um turn que não conecta esses backdoors, pode simbolizar que é um cenário muito bom pra gente barrelar a segunda. E é exatamente o que aconteceu nesse spot. O turn é um 10, onde se a gente imaginar aqueles combos que ele defende, Rei Valete backdoor, Rei Dama, Dama Vala, Ice High, são mãos que nesse 10 basicamente tem nenhuma equidade. São mãos que basicamente são, a gente chama de outfold pro turn, né? Então são mãos que só defenderam flop porque de fato tem uma equidade ainda decente, com 2 overs e o backdoor do flush, mas quando vem um 10 onde não conecta nenhum backdoor, e basicamente essas mãos são simplesmente Rei Highs, Ice Highs, ele vai ter que foldar bastante para qualquer size que a gente utilizar. Então é pensando nisso que eu usei uma size de 25% de novo, mesmo no SPR muito apertado, vai cumprir o papel que a gente precisa, que é simplesmente foldar todas essas mãos que eu citei. Pensando no nosso range de valor também, é bem fácil entender, né? Que se você tem as Ais, você tem Rei, Dama, Dama, não é um spot onde você quer ter chove, né? São mãos que são extremamente defendidas, são mãos que querem checar ou CBtar uma size muito pequenininha. Checar basicamente porque ele vai chegar com um monte de mão drawing dead contra o nosso Ais e Rei. Então se ele tem Rei Valete com backdoor do flop e você tem Rei ou você tem Ais, basicamente esse cara não tem nenhum out para ganhar river. Então seria interessante você desenvolver checks para acabar abrindo espaço para essas mãos que são outfold do turn, blefarem turn river e você conseguir capitalizar ainda mais, né? Então a gente vai ver um pouco dessa relação das mãos de valores também, que é bem importante para esse tipo de situação. Então aqui, hijack defendeu, turn 10 de copas, e a gente tem aqui a nossa situação do Big, né? A teoria acaba oferecendo um size de 25% pra gente, que é o size que eu usei, e cebetando aqui 70% de todo o nosso range, ou seja, né, uma frequência de cebet muito alta, mesmo no SPR apertado, mesmo numa carta que a gente pode considerar praticamente uma blank num cenário como esse, né? Então aqui a gente teria, de fato, um bet com todos os 9
nossos AIS e 2 offs que tribetaram, AIS e 3, AIS e 4 em alta frequência. AIS e 4 tá betando menos, porque de fato tem valor de showdown com 4x, né? Então acaba fortalecendo esse tipo de mão, mas eu recomendo que vocês betem embaixo ali. O EV é praticamente o mesmo numa situação como essa, acho que não tem diferença alguma, né? E legal pensar em nossos valores, né? Que também são mãos que querem continuar betando sizes bem pequenas, e aí até levanto a bola aí pra talvez fortalecer algumas mãos que, tipo, precisam de zero proteção no spot como esse, as AIS, Rei. É interessante desenvolver isso também. A gente vê que a teoria realmente até já começa a ter frequências de check, que é essa parte verde aqui, né, do desenho, com esse tipo de mão, né? O Rei principalmente, as AIS já tem a frequência menor, mas é algo bem interessante se pensar, principalmente contra vilões agressivos, principalmente contra o cara que vai pegar esse backdoor missado dele, esse Dama Vala, esse Rei Vala, e blefar Turn River, né? Isso é interessante de refletir, beleza? Então aqui a gente acaba jogando de bet, e só pra finalizar aqui, a gente observar o que a gente de fato faz foldar ali num cenário como esse, só pra gente finalizar o estudo da mão como um todo, e a gente percebe que depois de um bet tão baixo, o vilão já tem que foldar o seu Dama Vala, Rei 9, vários Ais High, né? Ais 5, Ais 7, Ais 8, Ais 9. Ele ainda teria algumas defesas de Rei Dama, que é simplesmente Rei High, e a gente sabe que na prática nem vai acontecer. Provavelmente o vilão só vai dar um fold com esse tipo de mão aqui, o que melhora ainda mais a frequência de bet da nossa parte air, da nossa parte que é blefe pro turn, né? E aqui ele deveria obrigatoriamente defender todos os pares, então mesmo que tu justifique, pô, mas não vai foldar under pocket num cenário como esse e tal, e não precisa mesmo, né? Essas mãos são defesas obrigatórias dele pra uma size baixa, e não é essa mão que a gente tá focando. Bem como as highs melhores, né? Como Ais e Valete, Ais e 10. Ais 10 acertou par, na verdade. Mas o Ais e Vala ainda é uma defesa 100% dele num spot como esse. Então só do vilão já foldar o que teoria folda, que são mãos airs. E ele ainda, a gente observa que ele ainda tem algumas defesas que não são intuitivas, como todos os Rei Dama, como todos os Rei Damas aqui, Rei Valete, né? Em alguma frequência que Rei Valete off. A gente já percebe que dá pra betar no mínimo 70% teórico, mas que provavelmente a gente consegue até continuar betando range turn num cenário, numa situação como essa, beleza? Então, um spot bem interessante, bem fácil de jogar, inclusive, e que eu acho que muitas vezes as pessoas não pensam tanto ali na importância, né, de uma carta que não conecta os seus backdoors, que não conecta os backdoors do vilão, na verdade, ser uma carta muito boa pra gente continuar barrelando as mãos airs que a gente compôs o nosso range tribet do Big Blind nesse spot, beleza? Valeu, tamo junto, grande abraço.